Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport de hoje, quarta-feira, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP para iniciarmos mais um Connect Sport, um programa que vai te deixar bem informado do mundo dos esportes. E hoje o nosso programa está recheado de informações, né? Vamos falar dos jogos da Copa do Brasil, que vai ter jogos decisivos aí. Já tivemos jogos decisivos ontem, né? Com a classificação do América Mineiro, do Atlético Paranaense. O Bahia, que teve sufoco aí, deu trabalho para o Bahia, o Azures, que deu trabalho para a equipe do Bahia, se classificando nos pênaltis. Vamos falar também dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Vamos falar da convocação da seleção brasileira, né? A seleção brasileira que vai ter aí jogos preparatórios para a Copa do Mundo, enfrentar a Coreia do Sul e o Japão. E o Tite hoje convocou a seleção para esses jogos. Os nossos comentaristas vão dar as suas análises sobre essa convocação do Tite. Temos o Minuto Olímpico, enfim, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. E desde já eu apresento quem sempre faz o programa aqui ao meu lado. Ele que está de volta, né? Não apareceu essa semana, né? Mas hoje está de volta aqui para contribuir com as suas análises. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Tava com saudade de vocês. Vamos, que hoje é dia bom, né? Tem Copa do Brasil, vamos falar da convocação da seleção brasileira, temos outros assuntos também, então vamos, que hoje o dia promete, é um prazer estar de volta. Tava com saudade de vocês. É isso aí, a gente também sentiu sua falta aí, hoje o Gabriel tá de volta aí para contribuir aí com as suas análises dentro do nosso Connect Sport, e ele, que diretamente de Vitória, no Espírito Santo, que tá sempre aqui conosco. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, bem-vindo de volta, meu amigo. É isso aí, boa tarde para você também que está nos acompanhando, e é isso aí, galera, o programa hoje tá top, vamos que vamos. E vamos começar falando da Copa do Brasil, né? O América Mineiro aí que venceu a equipe do CSA e garantiu a sua classificação aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Gabriel, gostaria de saber a sua análise aí sobre essa partida, essa classificação da equipe do América Mineiro. O América Mineiro que só realmente administrou a vantagem que já tinha, né? Já tinha ganhado o primeiro jogo lá no estádio do CSA por 3-0. Então, jogo de volta, jogou tranquilo, fez um gol logo no começo, aliás, um belíssimo gol, né, do Índio Ramírez. Então, conseguiu administrar bem o jogo inteiro, jogou bem. O América que realmente vem de uma boa fase, né, depois de ganhar o Atlético Mineiro no sábado, agora se classifica bem na Copa do Brasil. Apesar da Libertadores, a equipe não vive um bom momento, mas no Brasileirão vem conseguindo bons resultados, vem ganhando alguns jogos, e isso pode ser importante lá na frente, né, para a equipe que pode vir, quem sabe, disputar uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores. Então, é importante conquistar esses pontos iniciais no Brasileirão, como está fazendo, e também se classificar na Copa do Brasil, como jogou bem ontem, né, jogou muito bem, jogou para vencer, jogou tranquilo e ganhou tranquilamente, e agora vai rumo às oitavas, aí, uma excelente vitória da equipe do América Mineiro. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel, detalhando a sua visão dessa importante vitória do América Mineiro pelo placar de 2-0 diante da equipe do CSA. Daniel, o que você observou sobre essa partida do América Mineiro? Foi um bom jogo do América Mineiro, né? O América Mineiro fez gols com o Juan Pablo e com o Rodriguinho. É um time melhor mesmo, mereceu a classificação. Você vê que quando a competição é outra, o momento é totalmente diferente. Por exemplo, na Copa do Brasil, a equipe está bem, né? Tanto que se classificou. No Brasileiro, a equipe vem até fazendo uma boa campanha, venceu o Atlético Mineiro no final de semana por 2-1. E na Libertadores está passando dificuldade, né? Você vê que o chip é outro, praticamente, né? E foi uma vitória bastante importante do América Mineiro para dar confiança para a equipe. Agora é focar no Campeonato Brasileiro. A equipe vem bem na competição. Quem sabe até consegue uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores novamente, né? É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Detalhando aí essa importante classificação do América Mineiro na Copa do Brasil. Já era de se esperar, né? O CSA tem uma equipe inferior, se compararmos assim o elenco. O América Mineiro tem mais opções técnicas, né? O Wagner Mancini tem feito um grande trabalho aí frente a essa equipe do América Mineiro, e o América fazendo uma grande campanha aí dentro da Copa do Brasil, garantindo a sua classificação com tranquilidade para a próxima fase da competição. Vamos falar agora do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que
com a estreia do Felipão, estreou com o pé direito, né? Vencendo por 4-0 aí a equipe do Tocantinópolis. Gabriel, o que você analisa aí dessa estreia do Felipão e do desempenho do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Tocantinópolis? Acho que de todos os confrontos entre time grandes e times pequenos, acho que o Atlético Paranaense foi o melhor time que soube aproveitar, né? A gente vê o Palmeiras ganhando no primeiro jogo da Juazeirense por apenas 2-1. O Flamengo também teve muita dificuldade contra a equipe do Altos, não venceu apenas por 2-1 também. Enquanto isso, o Atlético Paranaense pegou um time bem inferior, né? O Bahia também foi outro, né? Que pegou Azures aí e passou nos pênaltis, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o Atlético Paranaense pegou um time bem inferior e soube se impor, né? Já havia vencido a primeira partida pelo placar de 5-2, jogando em Tocantins, e agora vence em casa por 4-0. Verdade, na estreia do Filipão, né, como você bem falou, é um jogo importante, um jogo para dar moral, né, um jogo para vencer bem, jogando em casa. O Pablo, que começou a partida muito mal, perdendo um gol na pequena área, furando ali, quase sem goleiro, né, impressionante, mas depois se redimiu fazendo 2 gols. O Hugo Moura também marcou um belo gol de perna esquerda, né, uma boa contratação, um jogador que era do Flamengo. Então, realmente, o Atlético Paranaense vamos ver se dá jeito, né, porque depois de toda a bagunça, a lambança que fizeram, né, com o Fábio Carilli, contrataram ele, em menos de 20 dias demitiram. Então, realmente, vamos ver se agora o Atlético Paranaense toma jeito. Está numa situação complicada no seu grupo na Libertadores, tem condições de sair dessa situação. No Brasileirão, a equipe precisa pontuar também, mas na Copa do Brasil, onde a equipe vem fazendo excelentes campanhas, né? Se você for lembrar, em 2019 a equipe foi a campeã, né, da Copa do Brasil. Ano passado chegou até a final, perdendo para o Atlético Mineiro. Então, assim, é uma competição que o Atlético Paranaense vem gostando de jogar, vem jogando muito bem, e quem sabe não possa ser uma nova surpresa aí nessa Copa do Brasil desse ano. É isso aí, estreia para dar moral aí nessa sequência de trabalho do técnico Felipão frente à equipe paranaense, né? Daniel, no seu ponto de vista aí, o quanto essa vitória é importante aí para esse início de trabalho do técnico Felipão e a sua análise aí sobre a partida de ontem, essa grande vitória do Atlético Paranaense por 4-0 em cima da equipe do Tocantinópolis. Bom, o Atlético Paranaense fez o que tinha que ser feito, né? Venceu o Tocantinópolis com autoridade, é uma equipe superior, mostrou superioridade tanto no papel como na prática, né? Teve 2 gols do Pablo, que não vinha fazendo uma boa temporada até aqui. Ele que retornou do São Paulo no começo da temporada. Venceu também, no primeiro jogo, o Tocantinópolis pelo placar de 5-2 em Tocantins. Tudo bem que o Tocantinópolis é uma equipe fraca, é uma equipe inferior, mas assim, o Flamengo teve dificuldade no primeiro jogo diante do Altos do Piauí. O Palmeiras também sofreu contra a Juazeirense. Então, assim, futebol é futebol, né? Mas, assim, foi uma vitória importante para o Atlético Paranaense. A equipe não vive em um bom momento na Libertadores. Também não está tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Mas acho que foi uma vitória bastante importante para dar confiança ao começo do trabalho do Felipão, porque ele vai ter que trabalhar muito para fazer com que esse time jogue. Exatamente, né? Um início de trabalho é uma vitória que pode dar um ânimo a mais para o técnico Felipão frente à equipe do Atlético Paranaense. A verdade é que a lambança que o Atlético Paranaense fez com o técnico Fábio Carilli, né, nem deveria ter tido contratado o Felipão. Acredito que o Atlético Paranaense, indo aí na sequência do futebol brasileiro, né, buscando o resultado, o imediatismo, né, e após uma derrota por 5-0 diante da equipe do The Strongest, o Atlético Paranaense aí perdendo a sua classificação e demitindo o técnico Felipão, né? É uma vitória importante, tá certo que a gente se avaliar aí em ambas as equipes, o nível técnico, o Atlético Paranaense tem mais time, tem time para reverter essa situação que tá passando, principalmente na Copa Libertadores, mas tem que dar tempo e trabalho pro técnico Felipão implementar sua metodologia de jogo. Agora o Atlético Paranaense, no meu modo de ver, com a saída do Carilli e com a contratação do Felipão, retrocede um pouco, não em questão de nível técnico, mas retrocede na questão tática, porque até os jogadores entender a metodologia de trabalho do Felipão, vai ter que ter paciência aí esse Atlético Paranaense, mas enfim, é uma vitória aí que dá ânimo e veremos aí a sequência do Felipão frente a essa equipe do Atlético Paranaense, conquistando uma importante vitória e a sua classificação na Copa do Brasil aí, em cima da equipe do Tocantinópolis. Gabriel, você tinha alguma observação? Não, é que você falou que o Carilli foi demitido por causa de uma derrota que foi para a equipe do The Strongest, uma derrota normal. Jogar na Bolívia, na Paz, cara, você não pode levar em conta um jogo desse. Quantos times já não foram lá e tomaram também goleadas ou placares elásticos? O Flamengo, por exemplo, foi jogar em Quito, perdeu de 5-0. O Corinthians
nesse ano mesmo, né? Jogou contra o Always Red, que é um time muito inferior ao The Strongest, perdeu por 2-0. Então, assim, a gente não pode analisar o trabalho inteiro por um jogo na altitude, onde o time perde por 5-0, sendo que 2 gols foram nos últimos 2 minutos de cabeça ainda, em bola parada. Então, assim, realmente não dá para entender o que a diretoria do Atlético Paranaense fez. O Carille teve alguns bons resultados e, por causa de um jogo, na minha opinião, acabou sendo demitido de forma totalmente injusta e ridícula e covarde pela diretoria do Atlético Paranaense. Exatamente. Lamentável essa situação que o Fábio Carille passou com a equipe do Atlético Paranaense. Produção, temos recados aí de quem acompanha o nosso Connect Sport de hoje? Tá aí o Adilson Luiz. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, pai. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça aí de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados à programação do nosso Connect Sport e a toda a programação que vem aí da Connect Brasil TV SP. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, interagir conosco aqui. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira. Eu quero saber a sua opinião aí, o que você achou dessa convocação do Tite, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí da seleção e eu quero que você participe no nosso programa, dando a sua opinião aí, o que você achou dessa convocação do Tite aí, mais uma vez uma convocação polêmica. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira e eu quero que você interage conosco aqui dentro do nosso Connect Sport, mas enquanto não chega a seleção brasileira, vamos falar do Bahia, né? O Bahia que empatou no tempo normal com Azures do Paraná pelo placar de 1-1 e garantiu a sua classificação nos pênaltis. Gabriel, a sua visão aí sobre essa classificação sofrida da equipe do Bahia aí diante da equipe do Azures do Paraná. Olha, bota sofrida nisso, né? Realmente o Bahia acho que não precisava ter passado por isso. É uma equipe que é muito superior à equipe do Azures. O Azures, para quem não sabe, é uma equipe que não disputa nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta divisão. Ou seja, uma equipe sem divisão no Campeonato Brasileiro. Era o último jogo do Azures no ano, né? Se você for pensar na temporada. Então, realmente, é aquilo que a gente sempre fala. A Copa do Brasil reserva esse tipo de momento, porque às vezes um time que realmente não tem muito mais ambições na temporada consegue, né, passar por times grandes. Por quê? Porque sabe que é o último jogo, sabe que pode dar tudo de si, sabe que pode estar aparecendo para algum time maior, né, para algum time que esteja jogando alguma divisão do Campeonato Brasileiro, e por isso a gente vê sempre essas surpresas. E o Bahia ontem quase foi surpreendido. Aliás, no primeiro tempo o Azul saiu na frente com um belíssimo gol, só esqueci o nome do jogador que fez o gol, mas foi um golaço de fora da área, uma bomba. O Bahia teve muita dificuldade durante o jogo todo, foi empatar só os 29 minutos do segundo tempo, e aí nos pênaltis é aquilo, né, cara? Acabou o time aí que talvez tenha um pouco mais de qualidade, talvez o Bahia, na hora da cobrança, soube ter mais tranquilidade. Os jogadores do Azures acho que ficaram nervosos, acho que sentiram muito o momento e acabaram errando aí, e acabaram sendo eliminados, mas de forma muito, muito digna a equipe do Azures foi eliminada, porque foi uma equipe que batalhou bastante, conseguiu grandes resultados e quase chega nos oitavos de final. Por pouco aí, no Elimina é um grande time do futebol brasileiro, e o Bahia tem que abrir o olho. É bem verdade que no Brasileirão a equipe vem fazendo uma grande campanha na Série B, né? Tá na primeira colocação, vem ganhando bem as suas partidas, mas na Copa do Brasil quase foi eliminado, mas garante a sua vaga nas oitavas de final, e é um time que sempre é difícil jogar contra, pela tradição que tem, pela torcida que tem. Então tô de olho no Bahia para essa sequência na Copa do Brasil. O Bahia precisa melhorar seu desempenho dentro da Copa do Brasil, né? Porque passou sufoco diante da equipe do Azures. Como você bem frisou, Gabriel, a Copa do Brasil nos reserva isso, né? Às vezes times menores se sobressaindo enquanto times tradicionais. E a gente quase viu uma classificação histórica da equipe do Azures, mas a equipe do Paraná, né? Que tem como dona aí o Marcelo, lateral do Real Madrid, tá de parabéns aí pela sua participação na competição da Copa do Brasil, peço perdão. E também eu já gostaria de saber a sua análise. Daniel tá meio sonolento aí, abrindo a boca, bocejando. Daniel, faça a sua análise aí dentro do nosso programa sobre essa visão aí, o que você observou dessa classificação sofrida da equipe do Bahia diante da equipe do Azures do Paraná. Olha, o que aconteceu ontem lá no Paraná foi o seguinte, né? A Zebra invadiu o estádio, ficou um tempo lá, mas depois decidiu ir embora, né? Enfim, que sufoco passou a equipe do Bahia, tá? Quero dar parabéns ao Azures, apesar da eliminação. É uma equipe que deu bastante trabalho, né? Uma equipe, como o Santos mencionou, não joga divisão nenhuma do Campeonato Brasileiro, ou seja, está fora do cenário do futebol nacional. Teve um golaço ontem do Anderson, tá? Eu achei até que foi uma bola que dava para o Danilo Fernandes chegar. Achei até que dava, só que assim, não foi falha porque o Wenderson, ele pegou muito bem na bola, né?
E tá na hora de a Um equipe do golaço. Bahia começar a abrir o olho. Foi. Assim, por mais que a equipe esteja bem na Série B, é líder da competição com 13 pontos, não dá para deixar o ritmo cair, né? E, assim, ter dificuldades para esses times pequenos pode acabar dando uma preocupação de como será o desempenho na equipe do restante do campeonato. Exatamente, Daniel, como você mesmo frisou, né? O Bahia tem que abrir o olho aí e precisa melhorar o seu desempenho aí dentro da Copa do Brasil. É claro que a gente analisar por fases, assim, no Campeonato Brasileiro, a equipe do Bahia mantém uma constância dentro de uma competição tão equilibrada como é a Série B. Mas dentro da Copa do Brasil, a Copa do Brasil é uma competição de tiro curto, né? Às vezes as equipes que têm um resultado adverso não têm muito tempo para poder reverter esse resultado e a equipe do Azures lutava isso, usaria aí o fator casa, usaria aí uma bola para garantir a sua classificação, mas o Bahia sofre aí para garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mas precisa melhorar o seu desempenho, se não quiser aí sofrer no decorrer da Copa do Brasil, mas está aí o Bahia conseguindo uma vitória, uma classificação aí diante da equipe do Azures do Paraná. Bom, falamos das partidas de ontem pela Copa do Brasil e o nosso jornalista Lucas Rangel de Rondônia vai trazer aqui dentro do nosso Connect Sport informações dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Fiquem ligados aqui dentro do nosso Connect Sport. Boa tarde, galera ligada na Connect Sport São Paulo. Quarta-feira aí, pegando fogo com vários jogos aí da terceira fase da Copa do Brasil, né? Temos alguns destaques, Palmeiras e Juazeirense lá na Bahia, é verdade, e Flamengo e Altos do Piauí no Maracanã, né? Dois dos três melhores considerados times aí do Brasil hoje em dia, Flamengo e Palmeiras. A coincidência é que os dois ganharam o primeiro jogo por 2-1 depois de estarem perdendo por 1-0, né? Conseguiram buscar a virada contra dois times do Nordeste, né? De cidades do interior do Nordeste, né? O Altos, do interior do Piauí, e Juazeirense, do interior da Bahia. Os dois times agora têm uma vantagem, né? Ganharam. Palmeiras joga na Bahia, Flamengo joga no Maracanã, mas os dois têm a vantagem aí do empate, né? Ganharam o primeiro jogo e são dois elencos muito superiores aos seus adversários. Então, é possível que os dois passem sem muitas dificuldades, com bastante tranquilidade. Os outros dois jogos que temos, que é bem interessante falar, Vila Nova e Fluminense, né, no jogo de volta lá em Goiânia. O Fluminense ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 3-2, naquele jogo que o Vila Nova abriu 2-0, né, e conseguiu tomar virada no segundo tempo. O Fluminense, na base do abafa, né, não jogou bem esse jogo, mas conseguiu vencer, né, garantiu a vitória dentro de casa e vai decidir fora de casa agora em Goiânia, né, um jogo bem difícil, bem interessante também de se ver. Outro jogo é Portuguesa do Rio, né, ou melhor, Corinthians e Portuguesa do Rio em São Paulo, né. O primeiro jogo foi empate em 1-1. O jogo foi realizado no Estádio do Café, né, em Londrina. O time do Rio de Janeiro que cedeu, né, o seu mando para botar mais gente lá no Paraná. Então ele declinou de jogar no Estádio da Lusa, né, na Ilha do Governador, e foi jogar no interior paranaense contra o Corinthians. Mas foi um jogo parelho, foi 1-1, né? Não teve muita diferença, muita vantagem para o Corinthians em relação ao mando. Foi 1-1 o jogo, o Português abriu o placar, né? O Corinthians conseguiu empatar. Apesar de eu achar que o jogo é muito favorito, o Corinthians para o jogo de hoje, tem que abrir o olho. A Portuguesa é um time interessante, que não joga só para trás. Então vale a pena ficar ligado nesse jogo aí e ver o que vai dar, né? Nos outros dois jogos que ainda temos na noite de hoje, temos aí, 7 horas da noite, Ceará e Tombense, né, no jogo de volta. O Ceará ganhou o primeiro jogo por 2-0 lá no interior mineiro e agora decide, né, no Castelão com a vantagem de 2-0. Então tem uma vantagem muito boa, já tem a vaga praticamente garantida, né, liquidou a partida lá nos primeiros 90 minutos, lá no interior mineiro, e ganhou da Tombense por 2-0 e hoje faz o jogo de volta, né, pode perder até por 1-0 que se classifica. E no jogo mais equilibrado, eu diria, né, dessa rodada de quarta-feira da Copa do Brasil, é um duelo de Série A e duelo de times do Centro-Oeste, né? Cuiabá versus Atlético Goianiense, né? O primeiro jogo foi em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, e o jogo foi 1-1, né? Os times fizeram uma partida bem equilibrada e acabou 1-1, sendo um pouquinho mais relevante, um pouquinho mais vantajoso para a equipe do Cuiabá, que agora decide em casa, diante do seu torcedor, no seu estádio, né, a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, num duelo muito equilibrado de dois times da Série A.
que vocês acham aí, gente, do estúdio? Quais são os seus palpites para os jogos de hoje? Quem passa, quem fica pelo caminho? Quais são os jogos mais fáceis de prever? Quais são os jogos mais difíceis, mais equilibrados? Lucas Rangel, para Conect Sport São Paulo. É isso aí, o nosso repórter Lucas Rangel trazendo aí informações dos jogos de hoje pela Copa do Brasil. E já vamos responder a sua pergunta aí, Lucas. Acredito que jogo fácil não existe não dentro dessa competição aí, como a Copa do Brasil. Mas eu gostaria de saber de você, Gabriel, as suas análises sobre os jogos de hoje, né? Lembrando que teremos grandes jogos hoje. Temos Fluminense, Corinthians, Flamengo, Palmeiras em campo. Temos também o duelo de Série A, esse duelo equilibradíssimo aí. O Cuiabá enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Quais são os seus destaques, Gabriel, para essas partidas de hoje pela Copa do Brasil? Os meus destaques vão para os times grandes, né? Que nenhum deles está com a vida decidida. Isso que é o legal da Copa do Brasil. Todos eles vão pegar times inferiores e todos não conseguiram ainda, podemos dizer assim, deixar encaminhada a classificação, né? Não conseguiram abrir uma boa vantagem na primeira partida. Começando aí pela equipe do Palmeiras, que realmente não conseguiu fazer uma boa partida jogando em casa, venceu por apenas 2-1 a equipe do Juazeirense, que está na quarta divisão do Brasileirão, né? O Flamengo também é outro que venceu apenas por 2-1, jogando também praticamente em casa, né? Jogando no Piauí, com a torcida lotando lá o Albertão, venceu também por apenas 2-1 de virada, teve muita dificuldade. O Fluminense, né, chegou a estar perdendo por 2-0 na primeira partida para o Vila Nova, conseguiu a virada na base do abafo também, vai jogar hoje sua vida na Copa do Brasil, também não tem nada decidido. O Corinthians, que jogou também praticamente em casa, lá no estádio do Café, com a torcida lotando o estádio, venceu aí, empatou por 1-1, e agora tem que decidir os jogos em casa. Então, assim, nenhum time está com a vida ganha nessa Copa do Brasil por enquanto, principalmente nessa rodada de hoje. Tô curioso para ver o Flamengo, né? O Flamengo que vive de um momento aí de muito, muito conturbado, né? Depois aí da derrota para o Botafogo no final de semana, teve protesto da torcida na Gávea ontem, né? Muitas situações aí polêmicas acontecendo, né, dentro da diretoria do Flamengo. Mais um jogador lesionado, dessa vez foi o Diego Alves, também estava o Felipe Luiz machucado. A boa notícia é que depois de muito tempo o Rodrigo Caio volta hoje, né, deve começar o jogo como titular, então isso pode dar um ânimo aí, quem sabe, pro torcedor, né, que o Rodrigo Caio, em forma, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Brasil, porque ele em forma joga muita bola. Resta saber se ele vai conseguir ter uma sequência, esperamos que sim, torcemos aí para que o Rodrigo Caio consiga, porque o Flamengo, com a defesa saudável, né, todo mundo bem, tem uma defesa boa, jogadores como Pablo, Rodrigo Caio, Davi Luiz, são jogadores de muita qualidade, zagueiros muito bons, então realmente estou curioso pelo Flamengo, com esses zagueiros 100% saudáveis aí, para ver se esse Flamengo dá uma engrenada. A equipe do Palmeiras deve garantir sua classificação também, jogando fora de casa, acho que vai conseguir classificação. O Corinthians também deve conseguir sua classificação jogando lá na Neoquímica Arena, também tem tudo para. Curioso para ver também a partida entre Cuiabá e Atlético Goianiense, que meu jogo foi 1-1. Estou curioso também para ver quem se classifica, acho que é a partida mais equilibrada de hoje. E o Ceará, que venceu o Tombense por 2-0 na primeira partida, joga aí em casa, apenas para garantir a classificação, acho que está bem encaminhado. Então, acho que esse é meu panorama aí para esses jogos de hoje da Copa do Brasil. Estou animado porque tem nada decidido, hein? É isso aí, Gabriel. Excelentes destaques, né? Grandes jogos de hoje pela Copa do Brasil. E Daniel, nos dê a sua opinião aí, o que você espera desses jogos aí da Copa do Brasil? Bom, no jogo de hoje tudo pode acontecer, né? Primeiro eu quero destacar o jogo de Atlético Goianiense contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Primeiro jogo ficou 1-1. Pelo momento que eu vejo na Copa Sul-Americana, eu acho que o Atlético Goianiense tem um leve favoritismo, só que assim, é um confronto totalmente aberto, são duas equipes bem niveladas, e o Cuiabá também joga com apoio dessa torcida, então nada definido. Tem o Ceará também, que joga contra o Tombense, enfim, a equipe do Ceará vive um bom momento, venceu o primeiro jogo por 2-0 lá em Minas Gerais, e acredito que hoje vai conseguir novamente o resultado positivo sem muita dificuldade. Tem também, né, às 9h30, Vila Nova e Fluminense, a equipe do Fluminense, que passou sufoco no primeiro jogo, venceu no abafo por 3-2, saiu perdendo por 2-0 e teve também um pênalti mandrake marcado a favor deles. Então, assim, o Fluminense fez até um jogo ok contra o Palmeiras, e acredito que hoje, com a chegada do Fernando Diniz, possa ter dado um ânimo e acredito que vai conseguir a classificação. Tem também Corinthians e Portuguesa, tá? No primeiro jogo ficou 1-1. É isso aí, ficou 1-1. Ah, tá. Não, pô, tá certo.
Não, porque eu tinha travado aqui. Não travou, não. Primeiro jogo ficou 1-1 no Estádio do Café. E o Corinthians joga com o apoio da sua torcida, vive um grande momento, tá bem na Libertadores, faz um ótimo campeonato brasileiro até aqui, é o atual líder. Então eu acredito que o Corinthians vai também passar diante da Portuguesa sem muita dificuldade. Tem mais destaques aí dos jogos de hoje? E para fechar também tem o Palmeiras, né? Tem o Palmeiras que joga contra o Juazeirense lá em Juazeiro, né? Primeiro jogo, o Palmeiras passou por pouco, venceu com o placar de 2-1. Mas, assim, a equipe do Palmeiras é muito superior. E pro Palmeiras ter eliminado hoje tem que estar em um dia bastante ruim. E para fechar, tem que falar também sobre o jogo de Flamengo e Altos do Piauí, né? O Flamengo, que vive em um momento bastante conturbado, perdeu o clássico por o Botafogo por 1-0 no final de semana. Então, quer dar mais resposta para a sua torcida? O jogo vai ser no Raulino de Oliveira, já que o Maracanã está em troca no gramado. Mas acredito assim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Altos, tá? Se o Flamengo for eliminado hoje, a crise vai aumentar ainda mais que no primeiro jogo o Flamengo venceu por 2-1. Esses são os meus destaques. Tá aí os destaques dos nossos comentaristas falando aí desses jogos de hoje da Copa do Brasil, né? O apresentador aqui também não pode ficar de fora, tem que dar os destaques também. O que eu espero desses jogos aí, primeiramente falando de Cuiabá, enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Vejo, pelo estilo de jogos de ambas as equipes, tanto Humberto Louser comandando a equipe do Atlético Goianiense quanto o Pintado comandando a equipe do Cuiabá tem mais ou menos o mesmo estilo de jogo. São equipes que jogam parecidos. Então acredita-se que é um jogo muito equilibrado, é um dos jogos mais equilibrados de hoje e eu acredito aí que vai ser um jogo decidido nos detalhes. É certo que o Cuiabá pode estar com uma pequena vantagem pelo fato de ter o fator casa e a torcida a seu favor, mas vejo que o Atlético Goianiense, com alguns destaques que tem dentro do seu elenco, como o Wellington Rato, entre outros jogadores que podem fazer a diferença dessa equipe, tem feito a diferença diante do Atlético Goianiense, principalmente jogando na Copa Sul-Americana. Eu acredito que vai ser um jogo decidido por detalhes, porque vejo que são equipes que jogam parecidas e aí eu acredito que vai ser um dos grandes jogos e um dos jogos mais equilibrados nessa Copa do Brasil. Falando no Corinthians enfrentando a Portuguesa, vejo que depois daquela partida o Corinthians vem numa crescente ainda mais sob o comando do técnico Vitor Pereira. Ele está encontrando ali uma metodologia de jogo, um esquema ideal. Tá certo que ele faz um rodízio de jogadores, mas vejo que cada partida que passa o Corinthians vai ficando mais entrosado, vai apresentando melhor futebol e jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians tem a obrigação de ganhar e garantir a sua classificação diante da Portuguesa. Vai ser um jogo, acredito que ataque contra a defesa. A Portuguesa acredito que vai jogar fechado, vai brigar por uma bola ali, mas vejo que o Corinthians está como pleno favorito para esse duelo. Falando do Fluminense enfrentando a equipe do Vila Nova, o Fluminense que desde aquela partida até a partida de hoje, né, teve mudança também no comando técnico. Fernando Diniz assumiu a equipe que veio de uma vitória sobre o Júnior Barranquilla e vem de um empate aí diante da equipe do Palmeiras. Uma equipe muito fiel à metodologia de trabalho do Fernando Diniz, né, que é aquele time de toque de bola. Vai ter um duelo difícil contra a equipe do Vila Nova, mas vejo que o Fluminense possa garantir sua classificação, mas uma classificação suada. Não vejo o Fluminense a ponto de apresentar um futebol assim que garanta a sua classificação de forma contundente contra a equipe do Vila Nova. Mas eu acredito que o Fluminense tem tudo para garantir a sua classificação aí, mesmo que de uma forma um pouco mais sofrida, mas o Fluminense acredita na classificação do time carioca para a próxima fase aí, e eu acredito que esses são os meus destaques de hoje dessa Copa do Brasil aí. A Copa do Brasil tendo grandes jogos e a gente fazendo as nossas análises, e pode ter certeza que as partidas de hoje, no programa de amanhã, a gente vai estar debatendo aí e falando tudo do que acontece na Copa do Brasil dentro do nosso Connect Sport. Antes de falarmos aí da seleção brasileira, temos recados aí, produção, de quem acompanha o nosso Connect Sport? Tá aí o Miguel Sanches, chegou a melhor hora do dia e boa tarde, equipe Connect, e um forte abraço a todos. Obrigado, Miguel, um forte abraço para você também e muito obrigado por sempre acompanhar o nosso Connect Sport. Temos aí o Gladson Amorim, boa tarde amigos, boa tarde Gladson, muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, um abraço. Temos o Gladson Pereira Amorim, boa tarde amigos aí, já desejando aí seu boa tarde, muito obrigado Gladson pela sua audiência, um forte abraço, muito obrigado aí ao meu amigo Gladson que acompanha o nosso programa e um abraço aí a todos do Depósito Amorim aí.
Hoje tem Verdão, exatamente, Gladson. Hoje tem o Palmeiras aí, jogando contra o Juazeirense aí. Já comenta aí qual será o palpite de hoje, na sua visão aí, de quanto o Palmeiras deve vencer aí a equipe do Juazeirense também. Esqueci de falar sobre esse jogo, vejo o Palmeiras também como pleno favorito desse duelo contra o Juazeirense, pelo time que tem e pela forma que vem jogando. O Palmeiras tem tudo aí para garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Gabriel, você tinha algum destaque? Então, a gente só esqueceu de falar, né, que hoje, às 8h30 da noite, tem um jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão, que será entre o Bragantino e Atlético Mineiro, um grande jogo também, né? É o Bragantino que vem fazendo uma grande campanha, o Atlético Mineiro vem dando uma derrapada no Brasileirão. Então teremos esse grande jogo aí às 8h30, que vale pela 7ª rodada, jogo adiantado aí, né? Já que seria no final de semana, agora ficou para hoje, vai ter mais jogão aí essa noite também. É isso aí, Gabriel. Belo destaque, esse grande jogo válido pela 7ª rodada. O RB Bragantino enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vai ter vida fácil não contra a equipe do RB Bragantino. Para mim é um duelo em aberto aí essa partida. Bom, chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport do recado dos nossos colaboradores, né? A Rede Banda Larga, que ajuda a fazer a transmissão de toda a programação da Connect Brasil TV SP, tem um recado dentro do nosso programa. Fiquem ligados. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. É isso aí, vem para a Rede Banda Larga. Se você tem alguma dúvida aí sobre... Estava em dúvida em assinar esse pacote, aí tá aí o recado da Rede Banda Larga. Eu acredito que já mata as dúvidas, que é uma internet de qualidade por um preço acessível. Vem para a Rede Banda Larga. Aí vocês perguntam, Gabriel, mas como eu faço para entrar em contato com o pessoal da Rede Banda Larga? Tá aí o número no GC do nosso programa, que é o 11 4858 8741. Repetindo, 11 4858-8741. Vocês serão direcionados aí ao suporte da Rede Banda Larga para saber mais sobre os planos da internet aí da Rede Banda Larga. Saiba que é uma internet de qualidade por um preço acessível. Na Rede Banda Larga você não corre risco aí de caso chova aí a conexão da sua internet ficar fraca, e aí é um preço acessível por uma internet de qualidade. Não perca por essa oportunidade. Lembrando que a Rede Banda Larga também disponibiliza para vocês o pacote na TV Fibra, né? Disponibiliza 90 canais, entre eles o canal 6, que passa a programação de toda a Connect Brasil TV SP, inclusive o nosso Connect Sport, que está sendo transmitido nesse momento pela Rede Banda Larga. Fica aqui o meu abraço e o abraço de toda a equipe do Connect Sport, a todos que nos acompanham pela Rede Banda Larga. Por isso está aí a dica, que é uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Bom, meus comentaristas, chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport de falarmos da seleção brasileira, né? O Brasil que nessa manhã o técnico Tite anunciou aí a convocação de 27 atletas que representarão o Brasil aí nos jogos preparatórios para a Copa do Mundo. O Brasil que vai enfrentar a Coreia do Sul e o Japão. E eu vou estar falando aqui para vocês os convocados do técnico Tite, né? Uma convocação aí mais ou menos sem a novidade, né? A gente esperava tanto o Rafael Veiga aí nessa convocação aí, mas mais uma vez o Tite não convocando o Rafael Veiga para essa seleção brasileira. Os goleiros convocados são Alisson, Ederson e o Everton. Os laterais são Daniel Alves, Danilo, Alexandro, Alex Telles e Guilherme Arana. Zagueiros, Thiago Silva, Éder Militão, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos e os meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho. Terminando aí a convocação da seleção brasileira, os atacantes são Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Gabriel Jesus voltando à seleção brasileira, Richarlison, Matheus Cunha, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Gabriel, o que você acha aí, a sua opinião sobre essa convocação do Tite?
Olha, gostei de alguns pontos, não gostei de outros. Acho que, como você falou, na minha opinião, tá? Respeito a opinião aí de todos, mas eu acho que o Rafael Veiga, nesse momento, não tem vaga na seleção brasileira, porque a posição que ele joga é uma posição que tem muitos jogadores já, que são bons jogadores, que estão vivendo um momento muito bom na Europa e não tem espaço para ele neste momento, tá? Ainda mais que faltam 6 meses para a Copa do Mundo, ver jogadores aí como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Antony, jogadores como o Felipe Coutinho, o Neymar, que não estão muito à frente do próprio Paquetá também, do Rafael Veiga. Com todo respeito ao Rafael Veiga, que vem fazendo uma temporada brilhante, é um jogador sensacional. Acho que ele pode sim vir a ser convocado no pós-Copa, mas para esse momento eu acho que ele não deveria ter sido convocado. Eu acho que nem vai ser até a lista final da Copa do Mundo. Gostei de alguns pontos. Acho que a convocação, a volta do Matheus Cunha foi uma excelente notícia para a seleção brasileira, porque ele é um cara na minha opinião, é um excelente jogador, pode jogar como centroavante, pode jogar também como um segundo atacante, talvez ele como meia direita ou meia esquerda. Então esse cara versátil, que numa Copa do Mundo faz bastante diferença. E gostei da volta dele, ele que jogou muito bem o clássico de domingo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, onde ele inclusive sofre o pênalti que resulta aí no gol da vitória da equipe do Atlético. Então gostei da volta do Matheus Cunha, gostei da zaga também, acho que deve ficar por aí mesmo, entre Militão, Marquinhos, Thiago Silva e o Gabriel Magalhães. Acho que o Felipe do Atlético de Madrid ficou um pouco mais por fora na disputa. E alguns jogadores também, né, cara? Eu espero o Renan Lodge, por exemplo, é um cara que, pelo visto, então, não tá mais no radar do Tite, vai ficar de fora da Copa, e com isso teremos aí Alexandre, que já está convocado, e teremos aí, vai ficar entre a vaga entre o Arana e o Alex Telles. Acho que até por isso ele convocou 3 laterais esquerdos, para ver quem aí vai disputar essa vaga aí junto com o Alexandro. Na lateral direita, acho que já era esperado Danilo e Daniel Alves, apesar de eu gostar muito do Emerson Royal, né, jogador do Tottenham. Acho que ele errou, sim, naquela partida contra o Equador, onde ele foi expulso logo no começo, mas é um cara que é um bom jogador, não pode deixar de fora. E, na minha opinião, o Danilo é um cara que não tem condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu não gosto do Danilo, tenho respeito à pessoa dele, mas como jogador, na minha opinião, é um jogador fraco e muito limitado, e por isso eu acho que ele não vai fazer diferença alguma na seleção brasileira. O Daniel Alves também é um cara que já está um pouco mais velho, né? Mesmo assim, com toda a sua experiência, talvez ele possa ir para mais uma Copa do Mundo. No ataque, não gostei da convocação do Gabriel Jesus, com todo respeito. Acho que o Tite convocou ele. Acho que assim, ele estava esperando o Gabriel Jesus fazer um jogo bom para convocar ele, e foi o jogo contra o Watford, onde ele fez 4 gols. Teve o jogo do Real Madrid, onde ele marcou também. Eu acho que por causa desses 2 jogos que o Tite acabou convocando ele, na minha opinião, tinha outros jogadores que poderiam estar no lugar do Gabriel Jesus, que assim, é um cara bom, é um bom jogador, é um jogador bastante inteligente, um jogador que o técnico gosta muito, né, por ser um jogador que ajuda muito na parte de recompor na defesa, na parte de marcar, né, na saída de bola. Então, por isso, acho que isso justifica um pouco a convocação do Gabriel Jesus aí por parte do Tite. Gostei da convocação do Danilo, na minha opinião, um grande jogador, o Danilo, do Palmeiras, né, um meio-campo aí, um volante de bastante versatilidade, um cara que pode ajudar bastante a seleção brasileira, e quem sabe não pode ser essa surpresa de última hora até a Copa do Mundo. E alguns jogadores, pelo visto, ficaram de fora totalmente, né? Jogadores como Gerson, Gabigol, Everton Ribeiro, o próprio Renan Lodge, que eu falei, o Felipe também. Esses jogadores acho que deram adeus aí, talvez numa possível disputa de Copa do Mundo, a não ser que façam algo extraordinário nos próximos 6 meses, né, até a convocação. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, falando aí o seu ponto de vista, a sua opinião aí sobre essa convocação do Tite para esses jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Antes da análise do nosso comentarista Daniel, eu convido a você que está nos acompanhando de comentar aqui dentro do nosso Connect Sport, dando o seu ponto de vista e expondo a sua opinião sobre essa convocação do Tite. Fique à vontade aí, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa convocação do Tite aí para esses jogos preparatórios contra a Coreia do Sul e Japão. Daniel, agora Gabriel, eu passo a bola para você. Pode falar, Gabriel. Não, só uma última informaçãozinha que saiu agora há pouco, inclusive, a seleção, a AFA, né, a Associação de Futebol da Argentina, cancelou o amistoso que haveria entre Brasil e Argentina no dia 11 de junho, lá na Austrália, em Melbourne. Então eles cancelaram, estão com medo da gente, é isso mesmo, e acabaram cancelando. O Brasil agora busca um adversário africano para esse jogo, para substituir esse confronto contra a seleção da Argentina. É isso aí, mais uma vez Argentina e Brasil tendo polêmica, já não bastava aquele papelão que teve pelas eliminatórias, agora a AFA, mais uma vez,
causando polêmica aí nesse clássico, cancelando aí esse amistoso aí. Daniel, gostaria de saber a sua análise aí sobre essa convocação do técnico Tite. Não, primeiro eu quero dar um recado aqui pra Rafa. Tá com medinho, filho, tá com medinho. Vamos lá, né? Sobre a convocação. Bom, os goleiros são esses mesmos, tá? Alisson, Ederson, Everton. Pra mim, eles são do mesmo nível, então, assim, qualquer um deles pode ser titular. São parelhos. Na zaga parece que já está definida, né? Que será o Thiago Silva, o Marquinhos, o Éder Militão e o Gabriel Magalhães, do Arsenal, que vem sido convocado em outras ocasiões. Aí vem a contestação na lateral direita, né? Tem o Daniel Alves, do Barcelona. Eu acho que, dependendo do jogo, ele pode ser titular, porque, embora ele tenha uma idade avançada, ele também possui experiência e ainda consegue contribuir para o time do Barcelona. No ataque, ele consegue ser útil em algumas vezes. Aí fica, né, o Danilo da Juventus, que foi convocado, e o Emerson Royal não. Eu prefiro o Emerson Royal. Agora sim, são laterais que são bastante defensivos, né? Por exemplo, em um jogo contra a França, para marcar o Mbappé, eu acho que eu colocaria o Danilo, porque senão o Dani Alves não ia conseguir aguentar marcar o francês, né? E em jogo, por exemplo, em que o Brasil vai atacar, como contra a Sérvia, eu acho que eu colocaria o Daniel Alves, tá? Porque ele é um jogador mais de criação. Na lateral esquerda tem o Guilherme Arana, esse sim merece ser convocado. Eu não gosto do Alexandre e também não gosto do Alex Telles, tá? O Alex Telles eu não gosto, acho que ele deixa muita bola nas costas. Fez um jogo horroroso na semana passada contra o Manchester United, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil não, da Champions, contra o Atlético de Madrid. Deixou muita bola nas costas também. Eu convocaria o Renan Lodge, tá? O Renan Lodge, ele ficou bastante marcado negativamente por ele ter falhado na final da Copa América ano passado contra a Argentina, né? Só que é o seguinte, ele vem jogando muita bola pelo Atlético de Madrid. Para mim, ele merece mais chances. E nos outros jogos que ele fez, ele conseguiu produzir. Então, assim, eu levaria para a Copa o Renan Lodge e o Guilherme Arana. No meio de campo, Bruno Guimarães está muito bem no Newcastle, merecido. Casemiro, incontestável. Aí vem a grande novidade, que é o Danilo no Palmeiras. Enfim, grande jogador, mereceu oportunidade. Aí tem o Fabinho do Liverpool. O Fred do Manchester United, ele era bastante criticado, né, pela seleção, porque assim, ele não fazia bons jogos pela seleção, só que nos últimos 4 jogos, eu acho, dele jogando pela seleção brasileira, ele melhorou muito, foi bastante importante para a equipe. E no Manchester United, ele consegue jogar bola, tá? No Manchester United ele joga bola, é titular. Aí tem o Lucas Paquetá, que vive em um momento iluminado. O Felipe Coutinho, eu levaria mais por não ter muitas opções de meia mesmo, porque assim, já foi melhor já. Começou bem no Aston Villa, mas depois teve uma pequena queda. No ataque, o Gabriel Jesus. Então, o Gabriel Jesus é o seguinte, no Manchester City, por mais que ele não seja titular absoluto, ele joga muita bola quando tá no Manchester City, né? Mas quando chega na seleção, ele não consegue produzir, né? Por isso que a torcida acaba deixando irritada, por isso que a torcida fica irritada, né? Inclusive, na última convocação, ele nem foi convocado, né? Aí tem também o Gabriel Martinelli no Arsenal, bom jogador, merece mais chance. Gostei também da volta do Matheus Cunha, eu acho ele um jogador bastante versátil, tá? Joga como centroavante, joga na ponta esquerda, joga na ponta direita, ou seja, é um cara multifuncional. O Neymar, que voltou a jogar bem, enfim, né? É o craque do time. Rafinha merece ser convocado. Gostei também da volta do Richarlison, né? Ele vem fazendo bons jogos pela seleção, foi bem na Olimpíada, não foi bem na Copa América, só que agora conseguindo dar a volta por cima no Everton. E a dupla do Real Madrid, né? Rodrigo e Vinícius Júnior. Os dois precisam ser convocados, ambos vêm jogando muita bola. Olha, o ataque da seleção é o ponto mais forte desse time, hein? O Tite vai ter uma dor de cabeça incrível para montar esse time titular, principalmente no ataque. E mesmo assim, eu acredito que a seleção brasileira é o melhor time, tá? Em questão de elenco, porque eu não vejo nenhuma outra seleção que tem tanta peça de reposição como a seleção brasileira atualmente. Não vejo isso. Exatamente, Daniel. Grande destaque, eu faço a minha análise pegando uma questão aí do final da sua análise.
concordo muito, vou analisar uma questão positiva e o fator negativo dessa convocação. O fator positivo é que eu acredito que de todas as convocações aí do Tite, essa convocação, ele seguiu uma convicção de analisar todos os atletas no contexto geral e fez uma ótima convocação. Me agradou muito aí essa convocação, exceto só uma peça que eu acredito que o Danilo no lugar. Eu não convocaria o Danilo, mas eu convocarei o Emerson Royal do Tottenham. Vejo que é um lateral mais dinâmico, um lateral que se defende bem e apoia muito bem. Acredito que até a fase que ele vive no Tottenham é muito melhor do que a fase do Danilo. Eu acho que ele só errou nessa questão de convocação. Do restante, me agradou muito essa convocação da seleção brasileira, principalmente do meio de campo à frente. É uma seleção muito dinâmica, com grandes atletas e que são atletas que têm mantido constância em seus clubes e têm tido papéis importantes nos seus clubes, principalmente o Danilo, né, uma novidade nessa convocação. Me agrada muito o futebol do Danilo, porque dentro dessa equipe do Palmeiras ele é um volante versátil, é um volante que dá dinâmica para essa equipe do Palmeiras, tanto na marcação quanto na ligação do ataque do Palmeiras. É um jogador que me agrada muito e o Tite acertou muito nessa convocação. Vejo uma convocação muito vasta, com grandes opções, e desse meio de campo para frente uma seleção muito dinâmica, rápida e veloz e que pode oferecer perigo aos seus adversários. A parte negativa nesse fator, acredito aí, que é só essa questão. Eu teria convocado o Emerson Royal no lugar do Danilo, mas vejo também aí indo um pouco na contramão do Gabriel. Eu acredito assim que por mais que o Rafael Veiga realmente nesse time, se a gente parar para analisar, ele talvez não teria espaço porque tem jogadores das mesmas características e que tem mais rodagem com o Tite dentro dessa seleção, mas acredito que era válido dar uma oportunidade para o Rafael Veiga. Lembrando que nas últimas convocações o Tite convocou o Arthur da Juventus, né, que era um jogador que vinha em baixa e está em baixa no clube italiano. Então eu apostaria no Rafael Veiga nessa seleção, principalmente para esses jogos preparatórios. Acho que a característica dele ali, por ser esse jogador que dá uma dinâmica do meio de campo, chega muito bem ao ataque. Eu acredito que seria válido também para o Tite dar uma oportunidade para o Rafael Veiga nessa seleção, mas de resto acredito que o Tite acertou e foi uma grande convocação aí para esses jogos preparatórios contra a Coreia do Sul e Japão. Gabriel, você tem alguma análise a fazer? Não, acho que você usou o Arthur como comparação, mas acho que são posições diferentes. Acho que a posição do Arthur é uma posição que realmente talvez ainda esteja aberta, né? Agora não mais, que eu acho que o Bruno Guimarães tomou, mas, por exemplo, o Fred é um cara que para muitos não é unânime na seleção brasileira, tá voltando de lesão, então acho que por isso ele possa ter convocado o Arthur, também para mim de maneira também não foi merecida a convocação do Arthur. Eu acho que o Rafael Veiga ele é um cara que sim, poderia ajudar muito a seleção brasileira, mas por ter essa quantidade de jogadores que estão num bom momento, né, na seleção brasileira, que vem jogando... Assim, uma coisa é você jogar bem no seu clube e jogar mal na seleção. Só que isso não está acontecendo. Você pega jogadores como o Rafinha, por exemplo, ele jogou muito bem pela seleção brasileira nos últimos jogos que ele teve em campo. O Matheus Cunha também jogou bem, o Paquetá jogou bem, o Coutinho vem marcando os gols pela seleção brasileira, o Neymar, então se fala, o Vinícius Júnior vem jogando muito bem também. O Gabriel Jesus é o único cara que talvez eu acho que poderia encaixar o Veiga no lugar do Gabriel Jesus, pois ele é um cara que não vem jogando bem pela seleção há muito tempo. Né? Pra vocês terem uma ideia, o Gabriel Jesus não marca gols pela seleção brasileira desde 2019. São 3 anos sem fazer um gol com a camisa da seleção brasileira, para um cara que joga, né, na posição do ataque, não necessariamente jogando como centroavante, mas ele simplesmente não marca gols, sendo que todos esses jogadores que eu citei marcaram gols pela seleção brasileira. O Rodrigo já marcou gol, o Vinícius Júnior marcou, o Neymar, o Antony, o Rafinha, o Paquetá, o Coutinho. Então, assim, talvez se o Rafael Veiga fosse no lugar de algum jogador, na minha opinião, teria que ter ido no lugar do Gabriel Jesus. É isso aí, eu acredito, estou mais ou menos a sua base de análise. Essa comparação que eu fiz, embora seja de posições diferentes, mas de convicção de trabalho. Acredito que assim é o que eu defendi assim do trabalho do Tite dentro de campo. Acredito que taticamente ele faz um bom trabalho. Acredito que assim precisa enfrentar mais seleções europeias para dar um padrão de jogo maior para essa seleção brasileira, se equiparar a nível europeu. Gente, né? Oi? Eles fogem da gente, né? O Brasil tentou marcar vários amistosos aqui e nenhum deles quer, né? Então verdade, mas assim, eu acho que o Tite erra no fator de
na sua coerência de convocação, em apostar em jogadores de sua Com confiança e não em jogadores de momento. Acredito que nessa convocação ele acertou, porque ele apostou em jogadores de momento. Ele deve ter apostado no Gabriel Jesus aí pelas últimas partidas que ele tem feito aí no Manchester City, mas acredito que o Rafael Veiga merecia sim. Eu fiz essa convocação do Arthur, não em questão de posição, mas sim por questão de convicções de trabalho que o Tite fez nas escolhas anteriores, e no meu modo de ver, o Rafael Veiga merecia ser convocado para essas partidas preparatórias. Ô, Daniel, fica à vontade para fazer sua análise. Não, assim, eu concordo com o Sanches quando ele fala que o meio de campo da seleção é bastante concorrido. Eu concordo, tá? Só que é o seguinte, então, que nem você falou, ele convocou o Arthur, que vive em um momento péssimo na Juventus, não vem jogando bem, e por que não dá uma chance para o Rafael Veiga, que vive em um momento iluminado? Por exemplo, eu acho que também daria, sei lá, para o City convocar o Rafael Veiga para o lugar do Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus, ele já conhece, tá? Ele já conhece, o Gabriel Jesus não tem muito o que mostrar, né? Principalmente ainda porque ele não faz gols pela seleção brasileira desde 2019, sendo que ele é atacante. Outro jogador que o Rafael Veiga poderia também substituir. Eu acho que o Fred. Ah, tudo bem, o Fred é um bom jogador? Eu acho ele um bom jogador sim, tá? Vem jogando bem pela seleção, mas o Tite já conhece o Fred. Inclusive, o Fred jogou na Copa de 2018. Então, por que não dar uma chance para o Rafael Veiga no lugar do Fred? Sendo que o Fred já está convocado até. Exatamente. E fora ainda que é só amistoso, né? Amistoso serve para isso mesmo, para testar atleta. Verdade. Exatamente. Eu acredito, Daniel, que a convocação do Fred é mais por questão tática nessa equipe do Manchester United, né? Essa equipe formada pelo Ralf Rangnick. Quando o Fred esteve ausente, o Manchester sentiu muita ausência dele. E ele tem sido esse jogador que dá uma dinâmica e uma consistência para esse meio de campo aí do Manchester United. E eu acredito que esse seja um dos fatores pro Tite aí convocar o Fred. Mas eu tô com vocês, acredito que realmente o único erro do Tite aí foi não ter convocado o Rafael Veiga para essa preparação aí nesses jogos preparatórios da seleção brasileira. Gabriel, você tem mais alguma coisa a falar? Sim, falando sobre o Fred, falar sobre dois jogadores específicos. Primeiro sobre o Renan Lodge. Acho que ele não foi convocado porque no Atlético de Madrid ele usa joga-se, né, num esquema 3-5-2, ele jogando como ala esquerdo. Eu acho que isso deixa ele um pouco fora da seleção, porque realmente o Tite vai querer dois laterais mais defensivos uma Copa do Mundo do que o Renan Lodge, que joga mais como ala do que como lateral, né? Então acho que por isso o Renan Lodge não foi convocado. E sobre o Fred, no último mês de... Oi? Pode falar. O Daniel Alves não é defensivo, não. Ele é mais de ataque. Não, eu sei, tudo bem, mas o Daniel Alves ele joga no esquema que parecido com a seleção brasileira joga no Barcelona, entendeu? E é um cara que, se você comparar a qualidade Renan Lodge e Daniel Alves, não tem nem comparação. Todo respeito ao Renan Lodge, e o Daniel Alves é um cara experiente que ganhou tudo, né? O cara ganhou medalha de ouro olímpico, ganhou Copa América, Champions League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Francês. Então, assim, não tem muito como comparar o Renan Lodge com o Daniel Alves, né? Com todo respeito ao Renan Lodge. E eu acho que o Arana, inclusive, vem jogando até mais, não digo mais, mas joga no mesmo nível, na minha opinião, que o Renan Lodge. O Renan Lodge não é titular absoluto no Atlético de Madrid, é um cara que não vem conseguindo manter uma consistência talvez aí grande no Atlético de Madrid. É bem verdade que na Champions League, principalmente no jogo contra o Manchester United, ele foi muito bem, jogando mais como ponta esquerda do que propriamente como lateral. Então acho que isso, acho que por conta dessas situações, também teve a questão da vacina também, que contou bastante, né? Acho que isso acabou tirando muita confiança do Tite, né? Porque é um jogador importante, ele não foi convocado porque ele simplesmente não tinha se vacinado ainda. Então acho que o Tite é um jogador que perdeu toda a confiança, o Tite perdeu toda a confiança nesse jogador. Eu acho que o Tite, até a Copa do Mundo, não convoca mais ele. Acho que vai ficar para o próximo técnico mesmo. E eu acho que para o próximo ciclo de Copa do Mundo, com certeza o Renan Lodge estará na seleção brasileira. Agora falando do Fred, no último mês de março eu estive presente no Maracanã para assistir o jogo entre Brasil e Chile. E olha, é impressionante como o Fred corre, cara. Ele corre muito. Você vê nos jogos dentro de campo, você percebe isso, né? Você percebe coisas que você não consegue acompanhar na televisão. Ele é um cara que está em todos os lados do campo, está sempre buscando bola. É um cara que sabe jogar taticamente muito bem também. Eu acho que por isso o Tite convoca ele, apesar de eu achar que ele não merece ser titular na seleção brasileira. Acho que, na minha opinião, o meio de campo hoje da seleção brasileira com Casemiro,
o Bruno Guimarães e o Paquetá, na minha opinião, e você bota ali o Vinícius Júnior, Rafinha e o Neymar, eu acho que esse é o time do Brasil hoje, sem o 9 fixo, jogando com jogadores aí leves. Então, eu acho que o Fred merece sim estar na seleção brasileira, mas também não acho que ele seja um titular incontestável, até porque o Bruno Guimarães vem jogando muito bem no Newcastle também. Só uma última análise aqui da minha parte com relação à seleção brasileira, algo que você frisou, Gabriel, e que eu gosto muito. O Renan Lodge, ele se notabilizou na equipe do Atlético Paranaense, principalmente naquele esquema tático, né, do Thiago Nunes, que jogava no 4-3-3, um 4-4-2, no qual ele se tornava não só um lateral, mas muitas das vezes um ala, chegava muito bem ao ataque e contribuiu muito para a campanha do time paranaense na campanha daquela Copa, naquele título da Copa Sul-Americana. Mas eu vejo agora no Atlético Madrid uma mudança tática, principalmente do Renan Lodge. Eu acredito que ele está sentindo um pouco dessa adaptação, que ele saiu de um time que ele era ala aqui no Brasil, que ele tinha mais liberdade no ataque, para jogar um futebol um pouco mais defensivo, que é a equipe do Diego Simeone, né? A gente sabe que o Simeone, ele prioriza principalmente no seu sistema defensivo, no Atlético Madrid, um sistema defensivo muito forte. E principalmente ele tem trabalhado nisso no Renan Lodge, ele tem falado isso, que um pouco da dificuldade do Renan Lodge tem sido a questão da marcação. E eu acredito que seja válido aí pro Renan Lodge aprimorar isso no Atlético de Madrid, o seu lado de marcação, para se tornar um jogador um pouco mais completo. A gente sabe que esses laterais de hoje em dia, eles apoiam muito bem o ataque, mas precisa ter uma consistência, principalmente na parte defensiva. E eu acredito que isso no Atlético de Madrid tem moldado mais a questão do Renan Lodge para tornar ele jogador um pouco mais sólido na parte defensiva e ele chegar aí no próximo ciclo da seleção brasileira, tem nessa questão aí da parte defensiva mais sólida e poder contribuir com a seleção brasileira quando ele for convocado. Gabriel, você tem mais alguma observação? Não, eu concordo com tudo com o que você falou. Acho que se o Renan Lodge aprimorar essa parte defensiva, ele se torna um titular incontestável na seleção brasileira, porque o Alexandre já é um cara que já tem 30 anos. O Alex Telles também eu acho que é um jogador que não tem muito nível para ser titular de uma seleção brasileira. O Arana, sim, pode ser um cara que pode vir disputar essa vaga junto com o Renan Lodge. E se o Renan Lodge fizer isso, com certeza no próximo ciclo, acho que ele estará presente em todas as convocações e jogando como titular. Exatamente. Daniel, você tem mais alguma observação antes de passarmos para o próximo tema no nosso programa? Até agora não, por enquanto não. Não. É isso aí. É isso mesmo que eu falo. É isso aí. Veremos aí como a seleção vai se comportar aí dentro das partidas sobre o Japão e sobre a Coreia do Sul. Com essa baita convocação do Tite, eu acho que o Tite acertou muito nessa convocação. Embora a gente tenha algumas opiniões aí diferenciadas, mas eu acredito que todo mundo aqui viu como saldo positivo essa convocação do Tite para essas partidas preparatórias. E aí agora acredito que veremos aí dentro do nosso Connect Sport, você pode ficar ligado que informações da seleção brasileira e sobre essas partidas vocês vão ficar bem informados aqui dentro do nosso Connect Sport. E agora vamos falar de futebol internacional, né? Chegou aquele momento dentro do nosso programa que você fica bem informado do futebol internacional, tudo no solo europeu, no futebol europeu, com o nosso correspondente Henry James, diretamente de Aveiro, Portugal, vai trazer uma reportagem no nosso programa, trazendo informações dos jogos de ontem que tivemos em território europeu. Fiquem ligados. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos do Connect. Passando para atualizar aí a rodada anterior aí do futebol europeu para vocês. Henry aqui de Portugal. Vamos começar pela Itália. Na Itália tivemos a Fiorentina, né, vencendo a Roma na segunda-feira por 2-0 e deixando a briga acirrada, né, para a Europa League. Na Série A a briga está acirrada. Na Espanha também tivemos o Betis. O Betis venceu por 3-0 o Valência e garantiu a vaga na Europa League, fazendo um bom campeonato espanhol, o Betis. Também tivemos o Granada, né, que venceu por 1-0 o Atlético Bilbao e respirou ali na luta contra o rebaixamento, né. Também tivemos o Barcelona, com 2 de Aubameyang e 1 de Memphis Depay. O Barça ganhou por 3-1 do Celta de Vigo e vai garantindo ali a segunda colocação da La Liga Santander. É isso aí. Inglaterra, vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra tivemos o Liverpool. O Liverpool levou um susto logo no início, né, com o Douglas Luiz. Douglas Luiz fazendo uma excelente Premier League. Mas depois com Matip e Mané, o Liverpool fez 2 gols e garantiu a vitória por 2-1. E agora empata no número de pontos com o Manchester City, né, mas agora tem que secar o rival, porque o Manchester City vai jogar contra o Wolves. Então o Manchester City pode voltar aos 3 pontos novamente se ganhar do Wolves. Também hoje temos o Watford do Everton, né? O Everton tentando assegurar a permanência aí na primeira divisão.
Temos o Leeds e o Chelsea também, o Leeds tentando também a permanência na primeira divisão, o Chelsea tentando garantir a terceira colocação. Teremos muito mais futebol para vocês aí. Um grande abraço para vocês. Deixo meus amigos comentaristas aí fazer as análises dos jogos friamente. Um grande abraço a todos e um bom programa. Fiquem bem. Grande abraço ao nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, Henry James, que traz informações do futebol europeu aqui no nosso programa. Acredito que tem alguns grandes destaques nessa vitória do Barcelona, essa briga aí entre Liverpool e Manchester City aí na Barclays Premier League. Gabriel, fique à vontade para fazer aí a sua análise aí sobre essas partidas do futebol internacional. É realmente uma boa vitória do Barcelona. O Barcelona, com essa vitória, garante praticamente ali a segunda colocação, vai ficar com o vice-campeonato. Impressionante como o Aubameyang se adaptou muito bem ao Barcelona, né, cara? Ele chegou em janeiro agora desse ano e chegou fazendo vários gols e foi uma peça importante para essa virada do Barcelona, né? Depois de começar mal o Campeonato Espanhol, depois da chegada do Xavi, o Aubameyang foi uma dessas peças que ajudou bastante a equipe do Barcelona. Já a equipe do Liverpool ontem, realmente, como o nosso repórter disse, teve muita dificuldade, tomou logo um susto, logo com 3 minutos, quando o Douglas Luiz fez o gol. Logo depois empatou com o Matip e só no segundo tempo o Mané virou o jogo. E agora o Liverpool ficou numa situação complicada, porque tem que torcer hoje para o Manchester City perder de 3-0 para a equipe do Wolves para poder assumir liderança. Então, acho que esse título inglês está praticamente nas mãos do Manchester City. São 3 jogos, né? Joga hoje contra o Wolves, joga no fim de semana contra o West Ham e joga na outra semana contra a equipe do Aston Villa, né? Então, que jogou contra o Liverpool hoje. E desses jogos aí, 2 são fora e 1 são em casa. Acho que o Manchester City não vai dar mole. Acho que o Manchester City vai ser campeão, sim. Até porque a equipe está mordida, né? Depois daquela semifinal contra a equipe do Real Madrid. Então, acho que o título está nas mãos da equipe do Manchester City. Já a equipe do Liverpool tem que continuar fazendo sua parte aí no campeonato inglês. Tem um jogo também sábado, que é a final da Copa da Inglaterra contra a equipe do Chelsea, também é uma final, né? Da FA Cup, que é simplesmente o campeonato mais antigo do mundo. E aí, então, acho que vai acabar focando, ainda tem a final da Champions ainda, pode acabar focando em outros campeonatos e acabar esquecendo a Premier League, que mais uma vez deve ficar com a equipe do Manchester City, que deve ficar com o Josep Guardiola. E para falar hoje também tem Atlético de Madrid e Elche, né, jogo aí válido pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid está uma vitória de conseguir aí a sua vaga para a próxima Champions League, já que a equipe venceu a equipe do Real Madrid no domingo por 1-0, então se ganhar hoje praticamente garante sua vaga. E também tem a final da Copa da Itália, né, cara, entre Juventus e Fiorentina, no estádio Olímpico de Roma, um grande jogo, e o Juventus e Inter de Milão, desculpa, confundi aqui, Juventus e Inter de Milão, vai ser um grande jogo, e terá aí alguns brasileiros, principalmente o Alexandro e o Danilo, né, os 2 laterais da seleção, então a gente pode ficar de olho, já que a gente falou tanto aqui do Danilo, do Alexandro e tal, Renan Lodge, então pode ter todos esses jogadores jogando hoje, e o Dani Alves também jogou ontem, foi bem, então vamos ficar de olho que hoje o futebol internacional promete, e amanhã tem o Real Madrid aí para encerrar essa rodada dos times grandes aí pela Europa. É isso aí, o futebol europeu tem espaço dentro do nosso Connect Sport. Daniel, fique à vontade aqui dentro do nosso programa para fazer suas análises aí sobre essas grandes partidas que tivemos aí no futebol europeu. Bom, eu quero falar da boa vitória que o Barcelona teve em cima do Celta de Vigo pelo placar de 3-1. E vale o destaque do Aubameyang, né? Ele chegou no começo do ano e combinou bastante com a equipe, né? É impressionante, vem fazendo uma ótima temporada, enfim, né? Cracaço de bola, vem jogando muito. E outro jogo que eu quero destacar também é a vitória apertada do Liverpool em cima do Aston Villa, né? Do lado do Aston Villa, eu quero falar do Douglas Luiz. Eu acho que ele não vai ser convocado para essa Copa do Mundo, porque a concorrência é grande, mas ele ainda é um jogador bastante jovem, e quem sabe se ele continuar jogando essa bola toda na Copa de 2023, ele estará presente, né? Enfim, né, o Liverpool nessa temporada, assim, deu bastante mole por ter empatado com o Tottenham por 1-1, tá? Caso o Liverpool tenha a pretensão de vencer a Premier League, foi um resultado que não poderia ter acontecido, porque acredito eu que o Manchester City não vai dar mole e que vai ganhar todos os jogos até aqui. Portanto, a equipe de Guardiola só perde esse título se der muita bobeira. Mas a equipe do Liverpool também está focada em outras competições, né? Então, assim, Premier League talvez seja só bônus, né? Tem a final da FA Cup contra o Chelsea e tá na final da Champions contra o Real Madrid, né? Então, assim, talvez
a Premier League pode não fazer muita falta, né? Tem mais destaques, Daniel, que você queira falar? Não, é isso mesmo. É isso aí. Bom, tivemos grandes jogos aí solo europeu. Vou fazer 3 destaques aqui bem breve aqui dentro do nosso programa. O primeiro é a importante vitória aí da Fiorentina no campeonato italiano, conquistando uma grande vitória sobre a Roma aí que vem embalada, né, garantindo sua classificação para a final da Conferência League após uma grande vitória diante da equipe do Leicester, e a equipe da Viola aí do brasileiro Arthur Cabral conseguindo uma importante vitória, em busca aí da classificação para as competições europeias. Oi, Gabriel. Poderia ter sido convocado também, mais um nome aí. Verdade, mais um nome fica fora, a concorrência tá grande, hein? Tá grande. Eu tô falando que para esse próximo ciclo aí a seleção tá bem servida de atletas. Aí mais um nome aí, né, que poderia ser convocado. Bem lembrado, Gabriel. E a Fiorentina aí que busca a sua classificação aí para a próxima Europa League aí, dentro do campeonato italiano, conseguindo uma importante vitória sobre a equipe da Roma pelo placar de 2-0. Meu destaque também vai para a importante vitória da equipe do Barcelona, né? Impressionante como o Aubameyang encaixou nesse esquema tático do Barcelona. O Barcelona tanto buscava um centroavante aí após a perca ali do Kun Agüero por questões de saúde, e parece que encaixou aí, ele tomou até o lugar do Depay, né? E aí encaixou muito bem esse estilo de jogo dele. Tem grandes números aí nessa temporada com o Barcelona e sendo um diferencial aí do Barcelona, garantindo aí o vice-campeonato do Campeonato Espanhol e garantindo o seu principal objetivo para essa temporada, que é a próxima Champions League aí, a participação do clube espanhol na próxima Champions League. E o meu destaque vai pela briga da Barclays Premier League, né? Uma briga de 2 grandes times, de times que têm trabalhos consolidados pelos seus técnicos. Mais uma vez o Jürgen Klopp aí conquistando uma grande vitória sobre o comando da equipe do Liverpool, mas acredito que infelizmente o título inglês deve ficar com o Manchester City por questão de tabela, né? O City tem um calendário um pouco mais fácil do que a equipe do Liverpool e deve conquistar esse título aí da Barclays Premier League, e eu acredito que esses são meus destaques desses grandes jogos aí em solo europeu. Daniel, fique à vontade aí para fazer sua análise. Não, rapidinho aqui, eu acho impressionante. O que o Tite tem opção de atacante para convocar, eu tenho de pessoas querendo namorar comigo. É impressionante. Não. Depois dessa eu vou embora. Tchau. Eu não acredito que eu ouvi isso, meu Deus. Esse Daniel. Depois dessa, aí você me quer. Depois dessa, Gabriel, fique à vontade aí para passar suas informações do Minuto Olímpico. Vamos lá, que depois dessa fiquei até desnorteado aqui. Parece que eu tomei 3 socos aqui da Bia Ferreira, medalhista olímpica do boxe, que estreia amanhã. Aí pegando já o gancho, ó, estreia amanhã no Mundial de Boxe que acontece em Istambul, né? Aí o Brasil no boxe conquistou algumas medalhas nas Olimpíadas e a Bia foi uma delas, ganhou a medalha de prata, né, nas Olimpíadas, estreia amanhã no Mundial. Hoje já começou a participação brasileira e a Jussielen conseguiu já sua primeira vitória e já está na segunda rodada, então vamos torcer aí para as brasileiras que vão disputar esse Mundial de Boxe, e durante a semana eu vou trazendo mais informações. O campeonato dura até o dia 20 de maio, então eu vou trazendo aí, vamos torcer para nossas meninas aí do boxe. Agora vamos falar de NBA. Ontem à noite tivemos mais 2 jogos pelos playoffs da NBA, aliás, 2 jogos que poderiam ser equilibrados, mas no final acabaram sendo 2 chocolates, né? Começando aí com a grande vitória da equipe do Miami Heat, que venceu o Philadelphia 76ers pelo placar de 120-85, jogando em casa, abriu 3-2 na série e agora vai ter um match point aí contra a equipe do Philadelphia, jogando lá na Filadélfia. Se vencer, abre 4-2, está na final da conferência. Se a equipe do Philadelphia vencer, empate em 3-3, teremos aí o 7º e último jogo decisivo em Miami. Já no último jogo da noite, tivemos a vitória na equipe do Phoenix Suns, que venceu o Dallas Mavericks pelo placar de 110-80, outro chocolate. Uma série que também estava em 2-2, e agora com essa vitória do Phoenix, o Phoenix abre 3-2 na série e vai até a Dallas para ganhar a partida e se classificar, ou se o Dallas vencer, teremos mais um jogo 7, que será aí em Phoenix. Vamos torcer para que tenhamos 2 jogos 7, que será sensacional. E hoje à noite, então, teremos mais 2 jogos, né? Teremos aí, então, às 8 horas da noite, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Essa série está 2-2, o Boston empatou essa semana na segunda-feira, então joga em casa agora. Se vencer, fica na mesma situação que a equipe do Phoenix e que a equipe do Miami, se o Milwaukee vencer também. Então vamos ficar de olho nessa partida e amanhã eu trago o resultado desse grande jogo. E para finalizar a noite, às 10h30,
teremos Memphis Grizzlies enfrentando a equipe do Golden State Warriors. O Golden State tem 3-1 na série e se vencer hoje, a série acaba e o Golden State estará na final de conferência. Então, vamos ver como é que vai ficar essa rodada aí de hoje dos playoffs e amanhã eu trago todos os resultados para vocês. E agora também vamos falar de NBB, né? O NBB começando as semifinais. Hoje, então, teremos o primeiro jogo de uma das semifinais, que será entre Franca e São Paulo, um clássico paulista aí, que promete bastante, e o jogo acontece às 8 horas no ginásio Pedrocão, em Franca, então vamos ficar de olho neste grande jogo. Agora vamos falar de vôlei. Ontem tivemos então a final do Sul-Americano Feminino de Vôlei de Clubes, e a equipe do Minas, mais uma vez, venceu a equipe do Praia Clube em um jogaço sensacional. A partida terminou 3-7-2 para o Minas, que conquista aí o seu título sul-americano. Parabéns às meninas do Minas, que já haviam vencido a Superliga Feminina também contra o Praia Clube, e agora vence aí o final do Sul-Americano de Clubes. Grande título para o Minas, e vale ressaltar também que a equipe do SESI Bauru terminou na terceira colocação, porque venceu a equipe do Regatas de Lima pelo placar de 3-7-0. Então, parabéns aí a todos os brasileiros que participaram desta Sul-Americana aí de clubes femininos de vôlei. Agora vamos falar então, para encerrar, de tênis, né? Começou a ATP 1000 de Roma, uma última competição antes aí do torneio de Roland Garros, que começa na semana que vem, e começou aí com o Novak Djokovic, que ontem venceu o russo Aslan Karatsev pelo placar de 2-7-0 com parciais de 6-3 e 6-2, e já está classificado para as oitavas de final. Ele espera o vencedor entre Digere e Stan Wawrinka para ver quem vai enfrentar aí nas oitavas de final aí o sérvio Novak Djokovic. Já Rafael Nadal estreou agora há pouquinho, né, às 7h30 da manhã, venceu aí o americano John Isner pelo placar de 2-7-0 com parciais de 6-3 e 6-1. Grande vitória aí para Rafael Nadal. O ATP 1000 de Roma acontece até domingo, e durante a semana eu vou trazendo mais informações para vocês desse grande ATP, né? Para quem não sabe, o ATP 1000 de Roma é disputado do lado do Estádio Olímpico de Roma. É um complexo muito grande, é muito maneiro. Depois dá uma olhada lá, que são imagens realmente muito bonitas. Então, durante a semana eu vou trazendo as informações para vocês. Esse, então, foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã volto com muito mais informações para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí. Quando eu falo que o nosso Connect Esporte tem espaço para todo mundo, Hoje estava cheio, hein? O mundo dos esportes. Tá aí o nosso Gabriel Sanches, com o nosso comentarista, voltando em grande estilo e detalhando aí, trazendo grandes informações aí do basquete, do tênis, do vôlei, dentro do nosso Connect Esporte. E com essas grandes informações a gente vai encerrando o nosso programa nesse momento. Gostaria de agradecer aí pelo seu retorno e pela sua grande participação no programa de hoje, meu amigo e meu xará, Gabriel Sanches. Valeu, meu amigo, tamo junto, xará, é nóis. Valeu aí, Daniel, também. Obrigado aí por me receberem de volta. Estava com saudade, né? Desde sexta-feira que eu não participava, e voltei em grande estilo. Hoje o dia foi bom, bastantes assuntos polêmicos também. E amanhã estamos aí de volta. Vamos que hoje tem rodada de Copa do Brasil, tem futebol internacional, tem muitas coisas rolando aí, e eu tô ansioso para voltar aqui amanhã e falar sobre todos esses assuntos. Tamo junto, abração, rapaziada. Um abraço, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Até amanhã. E agradeço também pela sua excelente análise. Não posso dizer a mesma coisa das piadas, mas, enfim, tem contribuído muito aqui dentro do nosso programa. Muito obrigado pela sua excelente participação, Daniel Godoy. Valeu, Gomes. Valeu, Sanches. Obrigado por mais um programa. Agradeço a vocês pela sua audiência. E é isso aí. Tamo junto. Até amanhã. Tamo junto, muito obrigado, Daniel, até amanhã, e agradeço a todos vocês que acompanharam o nosso Connect até o momento. Muito obrigado pela sua audiência, por ter interagido no nosso programa. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais aí da Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Esporte e a toda a programação da Connect Brasil TV SP. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta com muito assunto, falando do futebol internacional, falando da Copa do Brasil e trazendo um Minuto Olímpico aí, um programa recheado de informações para manter você bem informado do mundo dos esportes. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.